gente, salve, salve! Aqui nós vamos fazer a correção hoje, né, do bloco 7 das atividades que fala sobre o processo de independência dos Estados Unidos. No livro de vocês, essas questões foram retiradas da página 52 a 55. Então, a primeira questão tá assim: leia o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos para responder às questões. Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que a fim de assegurar estes direitos dos governos são instituídos entre os homens. Foi retirada da Declaração dos Estados Unidos da América. Letra A. Quais são os direitos inalienáveis do homem segundo este documento? Espera-se que nessa questão vocês tenham falado sobre a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Letra B. Quem é o responsável por assegurá-los? Então, quem é responsável para assegurar esses direitos inalienáveis é o governo. Ele é o principal responsável por esse propósito. Número 2. Depois de altos custos que o governo da Inglaterra teve com a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, travada contra a França pelo domínio do comércio colonial na América do Norte, provocaram o aumento dos tributos cobrados das 13 colônias. A primeira medida implantada foi a Lei do Açúcar. Descreva essa lei. A Lei do Açúcar, ou Lei da Receita, foi implantada em 1764, que impunha o pagamento das tarifas alfandegárias, então, sobre diversos produtos importados, como, por exemplo, melaço, vinha, seda e linho. Então, essa é a resposta que se esperava, que espera de vocês para essa questão. A número 3 fala sobre a Constituição, proposta em 1787, estabeleceu qual forma de governo e como pode ser caracterizada. Então, a forma de governo estabelecida pela Constituição de 1787 foi a República Central e Forte, que se caracteriza pelo poder representativo definido por meio do voto dos cidadãos. A número 4 fala sobre pergunta-se o seguinte: a rebeldia dos colonos resultou em medidas duras, concretas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como Lei dos Intoleráveis. Entre as medidas, das leis intoleráveis estão. Então, vem a resposta agora. O Porto de Boston, ele foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito a reuniões foi suspenso. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas e os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. A questão número 5, a pergunta é: faça um mapa mental da Revolução Americana. Então, vocês deveriam abrir, o site da Brasil Escola e fazer o mapa mental que consta no site, que fala sobre a Revolução Americana. Nesse mapa mental consta as causas, que é o aumento do controle colonial, provocado pela Revolução Industrial, pela Guerra dos 7 Anos, mais os impostos, mais as tropas inglesas na colônia. Depois fala dos novos impostos, quais são esses novos impostos? A Lei do Açúcar, a Lei da Moeda, a Lei da Hospedagem, a Lei do Selo, os atos de Townshend e a Lei do Chá, que é a Festa de Chá de Boston, ou Leis dos Intoleráveis, que interditou o Porto de Boston, que foi ocupada pelas tropas reais e foi proibido as reuniões.
né? E esse processo provocou o estopim, né, para a revolta dos colonos. Primeiro, o Congresso Continental da Filadélfia foi instituído. Depois, o Congresso Continental da Filadélfia, de novo, emitiu uma declaração de independência. Nesse mapa mental, também tem falando sobre como que ocorreu a Guerra de Independência. Então, nós temos, na Guerra de Independência, o apoio francês aos colonos pela batalha final travada, né, em Yorktown, em 1781. A independência foi reconhecida pelo Tratado de Paris, em 1783. Depois dessa Guerra da Independência, nós vamos ter a instalação do modelo americano. Esse modelo americano é composto por república presidencialista, federalismo, garantias das liberdades individuais e eleição de George Washington como primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, gente, por hoje é só, né? Até a próxima.